Oi, gente! Então, vamos para a nossa revisão sobre a biossegurança e práticas de laboratório. Os alunos de nutrição já fizeram a sua aula prática sobre esse conteúdo e agora nós vamos fazer a nossa prova teórica. Lembrando que, pessoal, a segurança no laboratório é absolutamente essencial para qualquer atividade que seja feita, certo? Nós já vimos isso no começo do semestre e agora continuamos e até o fim do semestre vamos seguir também com esse tema, beleza? Então vamos lá. Quando falamos de EPI, quando foi feita a atividade na última aula de observação de células sanguíneas, né? Vocês tiveram que primeiro fazer a asepsia, limpar, né? A parte do corpo que foi escolhida para tirar sangue. Fizeram aí a outra mão, ou a pessoa que coletava estava usando luvas, certo, pessoal? O óculos não foi necessário, né? Porque não seria uma artéria, não jorraria sangue, então não era obrigatório. Jaleco, de qualquer forma, ele é absolutamente essencial. Calçados fechados da mesma forma. Ainda mais que, apesar de não parecer, nós estávamos num laboratório de saúde, né? De não parecer que tem perigo, né? Mas a questão dos EPIs, gente, é para criar hábito. Sempre. Beleza? Vamos lá. Quando, é, enquanto eu avaliava as equipes, os itens que estavam naquele checklist, né? Para saber a sua nota, incluíam vários itens. Então vamos lá. Primeiro, alguém estava comendo? Não, né? Nem comer, nem beber. Perfeito, gente, tranquilo. Como manusear? Nós não tínhamos reagentes lá. O que nós tínhamos era a solução de limpeza, prestem atenção, né? Para objetiva. Nós tínhamos o óleo de imersão para conseguir visualizar quando o aumento for da objetiva 100 vezes, né? Lembrando que a questão de limpeza não é só do microscópio, mas também de toda a bancada. Lembrando que as lâminas e lamínulas utilizadas para a gente, depois de utilizá-las, nós depositamos num becker, né? Com água. Lembram disso, né? Lembrem também, pessoal, que todas as vezes que vocês pegaram o óleo de imersão ou a solução de limpeza ou utilizaram álcool para alguma coisa, todo equipamento, todos os reagentes, tudo estava identificado. Lembram disso, né? Rótulos visíveis, tudo isso. Muito bem. Agora, falei da lâmina e lamínula, né? Que é sim um risco biológico. Por que risco biológico, pessoal? Porque ali estava o sangue de alguém. E eu não sei o que tem no sangue das pessoas. Nós não sabemos. Nós imaginamos que esteja tudo bem, mas nós não sabemos. Então, por que nós colocamos lâminas e lamínulas naquele becker com água? Porque aquilo será tratado, certo? De que maneira? Veja bem, as lâminas, elas podem ser lavadas e vão para uma autoclave. O que é uma autoclave? É uma panela de pressão gigante. É isso. Então, consegue aquecer a uma temperatura muito alta aquele vidro, aquele material, né? E esteriliza dessa forma, tá? Resíduos químicos, nós já fizemos experimentos no laboratório, pessoal, que nós trabalhamos com óleo, por exemplo, né? E também aquele outro experimento que trabalhamos com ácido. Lembram disso? O que acontece? Nós podemos jogar tudo na pia? De forma nenhuma. Tanto que eu falei, deixa os beckers todos em cima da bancada, em cima da pia, que depois eu dou um jeito, né? Eu só separei o pessoal e que organizou a forma correta do descarte. Gente, quando eu falo agora de vidraria, todas quebradas, né?
tudo que for vidro quebrado, eu não vou colocar em lixo comum, nem em lixo contaminado, nada, nada. Existe sempre uma caixa que fica lá com materiais quebrados. Lembrando que uma vidraria que está quebrada não é um pérfuro cortante, tá? Beleza, gente? A outra coisa, quando eu falei dos resíduos químicos, né, que precisam ser descartados, o que esse pessoal do laboratório eles fazem? Eles separam em grandes, em tanques grandes, né, maiores assim, e nesses botijões assim, bem identificado, vem o pessoal da empresa responsável ambientalmente para fazer a retirada desse material daqui. Depois eles dão o destino correto. Beleza? Muito bem. Pessoal, quando falamos de luva, qual é a principal função da luva? Proteção, certíssimo. Proteção vai prevenir a pessoa e também os demais objetos que a pessoa tocar contra contaminação cruzada. Contaminação cruzada, a evidência, são aquelas placas de Petri que nós fizemos, lembram? Que acabaram ficando muito ressecadas, mas é aquilo lá, a evidência da contaminação cruzada. Porque pega em um objeto, pega em outro, e além de contaminar a mão da pessoa, também vai transmitindo contaminação, pode ser bactéria, pode ser fungo, de um objeto para o outro. Então, é para evitar isso, é que usamos as luvas. Sem contar que nós, todas as vezes que mudamos a função que estamos fazendo, devemos trocar de luva. Certo, anjos? Muito bem. Quando falamos de um microscópio, então nós temos dois tipos de lentes aqui. Essas aqui de cima são as que ficam perto do olho, né? Então elas são as oculares. Essas aqui desse revólver são as que ficam perto do objeto de estudo. Eu vou colocar uma lâmina aqui embaixo, ó, na platina. Então, essas lâminas perto do objeto são as objetivas, beleza? Pessoal, aqui ó, é onde vem a luz, né? Então, aqui vem a fonte de luz, sai daqui. E aqui nós temos o condensador. Condensador, então aqui tem uma hastezinha que a gente pode girar para a esquerda ou para a direita. E essa hastezinha do condensador vai aumentar ou diminuir aqui, ó, o diâmetro de passagem da luz. Quer dizer, conforme eu modifico o condensador aqui, essa luz vai ficar maior ou um espacinho menor. Qual a importância disso? É eu conseguir observar que parte da lâmina que eu estou vendo. Se fica muito grande a parte do condensador, um feixe de luz muito aberto, pode acontecer de eu não saber que parte da lâmina que eu estou observando. Assim, se eu quiser olhar uma parte específica, eu vou usar o condensador para me orientar. Esse é o pedaço que eu quero pesquisar. Então, eu vou com a minha objetiva aqui, ó, gente. Por esses parafusos laterais, a gente consegue orientar a lâmina para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, certo? Beleza. Agora, lembrando que nós temos mais esses dois parafusos aqui. O macrométrico e o micrométrico que vocês usaram para focar a lâmina do sangue de vocês até o aumento de 100 vezes. Perdoe, 1000 vezes. Por que 1000 vezes mesmo? Porque nós começamos a focar aqui com a menor objetiva dos nossos microscópios 4 vezes. Mas quando eu consigo olhar pela objetiva e eu vejo que, perdão, pela ocular e eu vejo que a objetiva é 4 vezes, por que que eu falo que eu não estou vendo 4 vezes maior? Estou vendo 40 vezes maior. Porque estas objetivas já têm um aumento de 10 vezes. E a grande maioria desses microscópios ópticos já são 10 vezes, tá, gente? O aumento das objetivas. Então, eu tenho 10 vezes aqui
e 4 vezes na menor aqui. 10 vezes 4, 40 vezes. Ou seja, quando eu mudar aqui para uma de 10 vezes, uma objetivo de 10 vezes, será 10 vezes 10, estarei vendo com um aumento de 100 vezes. Aí, quando eu colocar o objetivo de 40, estarei vendo 40 vezes 10, 400 vezes. E a maior, a de 1000 vezes, vai ser quando a objetiva for 100 e a ocular, que é a mesma de sempre, 10 vezes. 10 vezes 100, estou vendo o aumento na imagem de 1000 vezes. Aí, para eu conseguir focar alguma imagem no microscópio, eu vou colocar, então, a lâmina aqui na platina, né? Com uma lamínula em cima de preferência. Por quê, gente? Porque a lamínula, primeiro, vai evitar que esse material que está aqui em cima na lâmina, ele evapore. Evita que o material evapore. Porque, como essa fonte de luz é quente daqui, e fica aberto, se ficar aberto também, é óbvio que o líquido vai evaporar. Quem fez só com sangue e deixou a lâmina sem lamínula, percebeu que secou muito rápido, né? A água evapora e é assim que funciona mesmo, é normal. Por isso, colocando a lamínula em cima, acontecem duas coisas. Evita a evaporação e também evita o contato, né, da objetiva com o material direto. Perfeito, gente? Muito bem. Agora, o que é focar? Focar, isso aqui é a platina. Essa mesa aqui é platina. Focar é aproximar a platina ou afastar o suficiente da menor objetiva, de 4, por exemplo, aqui nos nossos microscópios, que é de 4 vezes, para que a imagem que eu olho aqui pela ocular seja bem nítida. Começo sempre da menor, sempre da menor, sempre da 4 vezes, que vai dar 40 já por causa da ocular. Então, eu vou com o parafuso macrométrico, que é esse que eu estou apontando aqui. Ele é um movimento rápido, grosseiro, né? Então, eu vou chegar pertinho da ocular, da objetiva, até que eu consiga observar. Consegui que ficasse nítido? Muito bem. Agora, eu posso mudar para o parafuso micrométrico. E eu vou só ajustar o foco fino. Depois que já está boa a imagem no 4 vezes, eu posso mudar para a próxima objetiva. Do 4, eu vou para 10 vezes, né? Para observar 100 vezes, então. Pessoal, mudei. Agora que eu mudei do 4 para o 100, para o 10, eu posso de novo mexer no macrométrico ou eu posso baixar essa mesa, essa platina aqui, para depois chegar no 10 e de novo erguer depois com o macrométrico? Não, né, gente? Deixa no 4 vezes, focou bonitinho, muda para o 10 vezes e depois você vai esquecer que tem parafuso macrométrico aqui, ó. Você vai só no micrométrico, lembram disso? Só no micro, porque já tá bem focado. Agora vai colocar no 10 vezes, daí no micrométrico. Ajustou, tá bom? Vai para o 40. Pode no macro? Não, só no micro, só no micro. Vai para o micro de novo, focou? Perfeito. E quando eu estou no 40 e eu quero mudar para o 1000, para o 100 vezes, deixa na metade do caminho, coloca uma gota de óleo de imersão e depois eu vou encaixar bem certinho 100 vezes. E eu olhando aqui nas objetivas, eu vou de novo no micrométrico e eu vou conseguir observar. Perfeito, gente? Muito bem. Agora, veja bem, lembre que a parte do microscópio que é responsável por aumentar a imagem são as lentes. Então, são as oculares e as objetivas, beleza? Muito bem. Continuando, gente, eu não falei aqui, ó, essa parte aqui são só as objetivas, né, as oculares. Essa parte aqui, como é o mesmo nome? Ou eu chamo de canhão, ou eu chamo de revólver, beleza? Esse revólver é a parte que tem, então, as objetivas aqui, que ficam perto do objeto de estudo. Lembraram disso? A platina aqui, gente, é o lugar que eu vou apoiar a lâmina que será observada. Isso aqui é a platina,
tá? E a lâmina, que eu também observei na aula prática, eu devo colocar em cima da platina e prender com essas pinças aqui, ó, com essa pinça, que ela fique bem firminha aqui. Tranquilo, gente? Muito bem. Agora, aqui nós temos só uma revisão zona rápida. Oculares e objetivas é para ampliação, beleza? Revólver, platina e tubo são para ajustes de posicionamento, né? E o condensador e o diafragma é aquela parte da luz, certo, gente? Ótimo! Ô, pessoal, voltando para cá agora, quando eu falo de montagem de uma lâmina, olha só, voltando aqui, primeiro o macrométrico, depois o micrométrico, e depois nós vamos colocando o material e vamos ajustando. Agora, olha só, quando a gente fala de preparar uma lâmina, aquela que nós usamos foi do esfregaço, foi do sanguíneo, né? E para fazer isso, o que a gente fez, pessoal? O que a gente fez foi, primeiro, limpar bem a pele da pessoa que foi tirado o sangue, né? Limpamos bem, fizemos a asepsia. Depois dessa asepsia, o que nós fizemos, anjos do céu? Nós furamos o dedo passamos o álcool, né? Depois secou o álcool e aí nós furamos com a lanceta, né? Onde a lanceta foi descartada? No pérfuro cortante, tá? No pérfuro cortante. Muito bem. Aí, depois disso, colocamos uma gotinha do sangue na lâmina e fizemos um esfregaço, né? Quer dizer, a gente deu uma boa espalhada. Colocamos a lamínula em cima. Para quê? Para diminuir a evaporação, evitar o máximo a evaporação do líquido. E também para que esse material não entrasse em contato direto com as objetivas, certo? Muito bem. Agora, esse processo de preparação de lâminas, ele requer cuidados específicos? É claro que sim, certo, gente? Para montagem nesse microscópio eletrônico, nós tivemos a necessidade de congelar alguma coisa para fazer essa técnica? Não, gente. Essa nossa técnica de microscopia, ela foi rápida ou ela foi lenta? Ela foi muito rápida, porque foi uma montagem que nós fizemos in natura, né? Foi uma montagem rapidíssima que a gente conseguiu fazer na hora. Tira, coloca ali, pronto, coloca a lamínula e observa. Entenderam, pessoal? No máximo, o que poderia acontecer é utilizarmos uma coloração, um corante, né? Para melhorar o contraste, certo? Mas ela é rápida, sim. Utiliza só uma lâmina de vidro e uma lamínula. Beleza? Microscopia eletrônica é muito de boa, muito tranquilo. Com relação, então, agora à preparação dessas lâminas de observação de tecidos, gente, tem uma coisa que não pode esquecer, tá? Quando vocês estavam aprendendo a mexer no microscópio e montar lâminas, eu lembro que vocês usaram lâminas prontas de tecido, né? Tinha do cachorrinho, outras coisas ali. E por que tinha cores diferentes, gente? Por que tinha cores variadas? Tinha rosinha, outro mais roxinho. Porque foi usado um corante. Essas células são dessa cor? Não são dessa cor, certo? Tem o corante. E esses corantes, o que eles fazem, gente? Eles mudam a forma da célula? Não, eles só se fixam nas membranas. Perfeito, gente? Então, o objetivo de preparar uma lâmina de tecido dessas ali com corante, a função é manter, sim, né, as amostras intactas, melhorar a visualização de estruturas principalmente internas, certo, gente? Facilitar, claro, a análise detalhada desses tecidos e células, tudo isso ajuda muito, tá bom? Então, gente, é isso aí. Nossa prova tá muito de boa, muito tranquilinha. Não esqueçam de dar uma boa lembrada de tudo que nós vimos aqui
das partes do microscópio, de como é que se monta uma lâmina, por que a gente coloca no becker com água a lâmina, por que eu não posso jogar um vidro quebrado no pérfuro cortante, por que mesmo? Onde é que eu vou depositar o vidro quebrado? Por que eu preciso utilizar luva no laboratório, né? Qual é a diferença entre a ocular e a objetiva de um microscópio? Entenderam, gente? A objetiva de maior poder de um microscópio, qual é a função dela, gente? Ela vai fazer eu ver vai ter um campo de visão maior? Não, o campo de visão vai ser cada vez menor, né? Ela vai fazer o quê? A objetiva de maior poder é de 100 vezes, então. Ela vai ampliar a amostra para eu conseguir ter detalhes do que eu estou vendo, mas não vai ampliar o campo de visão. Cada vez eu vejo menos coisas, né? Um espaço menor, certo, gente? Muito bem. Não esqueçam que o condensador ele vai concentrar e direcionar a luz para a amostra, certo? Outra coisa, essa montagem a fresco que nós fizemos, ela é sim uma técnica rápida e simples para preparar lâminas. Certo, gente? Não esqueça disso. Que sempre que eu vou analisar o microscópio, eu faço vezes 10, porque a objetiva é de 10 vezes. Sempre que eu vou focar, eu estou aproximando a platina da objetiva, não, a ocular é 10 vezes, né? Sempre que eu vou focar alguma coisa, eu estou aproximando a platina da objetiva com o parafuso macrométrico. E o micrométrico faz o quê? Também aproxima, gente, a platina da objetiva, mas é muito mais devagar, certo? Lembrando que toda vez que eu vou focar, eu começo pela objetiva de menor aumento, para depois eu ir para de maior aumento, para a próxima até chegar de maior aumento. A função da platina é o que mesmo, gente? A função da platina é apoiar a lâmina, né? Que eu vou observar. A platina é a mesinha ali, né? O revólver, o que é? O revólver é aquela peça que sustenta as objetivas, tá? Que permite que eu fique girando o revólver para trocar o aumento. Maravilha? A parte do microscópio que é responsável por ampliar uma imagem são sempre as lâminas ocular, objetiva, as lâminas não, as lentes, né? Ocular e objetiva. Perfeito? Muito bem. Ó, gente, eu acho que é isso aí, tá super de boa, super tranquila, tá? Relaxa a vida. Se tiverem lembrarem de alguma dúvida, vocês podem me chamar. Tá bom, anjos? Beijinho, tá? Amo vocês.